Olá! O tema do vídeo de hoje é sobre contratos. Foi uma sugestão que um dos meus seguidores no Instagram me encaminhou. Como esse assunto é muito extenso, eu vou iniciar o debate aqui neste vídeo e aqui na descrição, logo abaixo, vai ter um link onde tem um artigo meu mais detalhado sobre o assunto. Todo mundo já fechou ou conhece alguém que já tenha fechado um contrato. E é normal escutar: leia o contrato antes de assinar. Porque esse contrato ele faz lei entre as partes. O contrato é um ato bilateral. O que isso quer dizer? Que depende da vontade de no mínimo duas pessoas e que ambas vão produzir obrigações dentro desse contrato. As partes se vinculam ao contrato através do princípio pacta sunt servanda, que traduzida para o português significa: os pactos devem ser cumpridos. Isso significa que as partes devem se obrigar a executar o que for acordado dentro desse contrato, pois constitui um princípio da força obrigatória de um contrato. É claro que as cláusulas deste contrato devem estar respeitando a lei e não deve ter como objeto algo impossível, por exemplo, a venda de um pedaço do céu, algo ilícito, ou seja, contrário à lei, por exemplo, um contrato de uma herança de uma pessoa viva, ou de algo indeterminável, por exemplo, a venda de não sabe o que, não sabe a quantidade, não sabe o gênero. E o que foi pactuado no contrato? Ele pode sofrer alteração depois desse contrato já tenha sido assinado pelas partes? Sim, com algumas condições. Essa é a teoria da imprevisão, representada pela cláusula rebus sic stantibus, que pode ser lido como estando as coisas assim. É uma exceção do princípio pacta sunt servanda, que é quando ocorre um fato imprevisto ou imprevisível. Se as circunstâncias que envolveram a formação do contrato não forem as mesmas no momento de se executar a obrigação, de modo que uma parte se beneficie e a outra saia prejudicada, então há necessidade de ajuste deste contrato. E quais são os critérios para esse contrato ser um contrato válido? Em primeiro lugar, as partes devem ser capazes, ou seja, maiores de 18 anos e que possam exprimir suas vontades. O objeto do contrato deve ser lícito, possível e determinável, como eu já havia dito. A forma deve estar determinada ou não proibida em lei. Deve haver a manifestação de duas ou mais vontades, por exemplo, a compra e venda de um veículo. Tem a vontade da venda do veículo, né, que tem o retorno financeiro, e a outra vontade é de comprar o veículo. Deve ter um consentimento livre e espontâneo das partes e deve também ter um valor econômico nesse contrato. De maneira bem sucinta, eu vou explicar alguns princípios fundamentais do direito contratual. O primeiro é o princípio da autonomia privada, onde as partes elas podem ou não contratar, sem interferência do Estado. Ou seja, elas têm uma ampla liberdade contratual, que só depende da vontade das partes. Outro é o princípio da boa-fé objetiva. As partes elas devem ser honestas e leais, se comportando de forma correta, tanto nas tratativas quanto na formação e execução desse contrato. É boa-fé objetiva porque se pressupõe que as partes têm a boa-fé. E quando tiver a má-fé dentro deste contrato, ela deve ser comprovada pela parte que está alegando. Tem o princípio do consensualismo, onde basta o acordo entre as partes, independentemente da entrega da coisa para o aperfeiçoamento do contrato. Outro princípio é o da relatividade dos contratos, onde os efeitos desse contrato só atingem as partes, não atingindo terceiros. Claro que tem algumas exceções. O princípio da obrigatoriedade dos contratos é aquele já mencionado no vídeo, que é onde faz lei entre as partes, que é o pacta sunt servanda, onde esse contrato ele não pode ser alterado nem pelo juiz. É claro, se presente todos os requisitos para a formação desse contrato, como já dito anteriormente também. E por último, o princípio da revisão dos contratos, também conhecida como princípio da onerosidade excessiva. Este se opõe ao princípio da obrigatoriedade, que foi o anterior falado, pois nele
permite aos contratantes recorrerem ao judiciário pela teoria da imprevisão para que alguma cláusula seja alterada em virtude de algum imprevisto ou acontecimento extraordinário. Então esse foi o tema do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar em gostei se você gostou do vídeo e ativar aí o sininho para você receber notificações de quando sair vídeo novo no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida ou sugestões para próximos vídeos relacionados ao direito civil, podem deixar nos comentários. Um beijo!